A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amados irmãos e ouvintes, amém? Inscritos em meu canal. Irmãos, uma breve reflexão, né? Nos últimos dias, quando eu falo últimos dias, quer dizer últimos anos, né, igreja? Nós temos observado muitas pessoas entre nós, muitos irmãos e irmãs entre nós, contando testemunhos, né? É lindo a gente se lembrar de onde Deus nos tirou, para nós ver que nós estamos num lugar bem melhor hoje em dia, né? Antigamente a nossa ocupação era maléfica, era vazia, era inútil, desnecessária para a sociedade, né? Desnecessária para Deus. Porque o homem sem Deus, por mais que ele pratica caridade, por mais que ele pratica algo bom, mais de 100 ações dele, né, irmãos? 99 aborrece a Deus, entre aspas, no modo de falar. Então, igreja, o que eu tenho observado que me incomoda, né? Eu creio que incomoda qualquer pessoa que é espiritual e que tem visão de Deus a respeito do Evangelho. A gente vê muitas pessoas se gloriando pelo que era no passado. A gente vê que ainda muitos irmãos aí, muitos pregadores da palavra, ainda não nasceram de novo, né? A gente fala irmão até por humildade, mas o Senhor Jesus fala bem claro que é minha mãe, é meu irmão, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade de Deus, né, igreja, é que nós não se gloriamos nas obras da carne, né, e sim nas do Espírito. Então, o que acontece? A gente tem observado, às vezes, chega um pregador na igreja, né? A igreja fica lotada porque alguém anunciou que esse homem já matou 30 pessoas, que esse homem é um ex-traficante, um ex-dono de boca, um ex-gerente do tráfico, e ele fala como se ele fosse aquilo tudo no mundo, né? Na maioria desses daí que vieram do mundo do crime, né, era pessoas que estavam endividadas com tráfico de drogas, era pessoas que estavam corridas do bairro, né, era pessoas que já tinham perdido tudo, até teve uma certa ocupação, mas teve uma ocupação lá falida, né? A maioria deles não é pessoas que chegou e abriu mão, que estava lá no auge do poder no mundo do crime, e abriu mão, entregou o fuzil, entregou como se diz, entre aspas, né, a credencial, né, e falou, a partir de hoje eu estou indo seguir Jesus, eu não quero isso mais para minha vida não. Que nada. A maioria deles já estava pedido, jurado de morte, pedido pela justiça, né? A maioria deles já estavam corridos do bairro, sem moral no mundo do crime, né? Os próprios parceiros querendo tirar a vida deles, né? Porque na linguagem do crime tinham pilantrado, né? Tinha roubado drogas, tinha dado derrame, como é na linguagem do crime. Quer dizer derrame, quer dizer quando a pessoa é responsável por tomar conta de uma carga de droga, ou a pessoa é responsável por uma parte da droga, e em vez dele vender, ele consome aquele produto que era para venda e traz, né, um prejuízo ali para os criminosos. Então, igreja, na maioria das vezes desses pregadores são pessoas assim, mas só que eles falam em cima do altar como se eles fossem um cara lá no mundo do crime, como se eles tivessem feito um favor para Deus, abrir mão do crime, né? Como se eles tivessem abrido mão de coisas gloriosas, né? Como se eles tivessem abrido mão de empresas, mansões, de estabilidade social, né? Como se eles tivessem abrido mão de coisas que honrosa à sociedade, aos olhos do homem carnal ou espiritual. Então, a Bíblia fala, irmãos, que aquele que quer ser grande, que seja o menor, né? Ou seja, quanto mais Deus nós tem na vida, mais pessoas nós vamos servir, né? Mais disposto nós vamos estar a ajudar e não ser ajudado, e não buscar ajuda. Porque quanto mais você tem Deus na sua vida, menos dependente do homem nós se tornamos, sabe, igreja? Quanto mais nós temos Deus na vida, nós se tornamos menos dependente do homem. Deus nos dá sabedoria. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, nós recebemos sabedoria, sabedoria para administrar a nossa família, sabedoria para administrar a nossa vida profissional, sabedoria para administrar o nosso lar, nossa vida espiritual, todas as áreas da vida. Então, e o que acontece? E a gente vê as pessoas falando como se o mundo do crime fosse uma escolha inteligente, né?
Como que o fato do homem ser um homicida, o homem ser um traficante, o fato do homem ser um homem sanguinário, um homem que tira a vida do próximo a troco de droga, a troco de valores, né? Pessoas que disputam, que matam umas às outras para poder comandar um território por 2, 3 anos, e daqui 2, 3 anos elas também são mortas ou presas, e ninguém toma conta daquele bairro, senão a própria polícia, entendeu? Então, o homem que está no mundo do crime, ele não é um homem inteligente. Não foi uma escolha inteligente que a pessoa faz, né, irmãos? Porque quem é inteligente não vai rejeitar o Senhor Jesus. Quem é inteligente, né, irmãos, aceita o Senhor Jesus na sua vida. Quem é inteligente não vai trabalhar para o diabo, que já é um rei falido, dando um exemplo. Nunca foi rei, né? Mas, entre aspas, é um senhor falido, entendeu? Com S minúsculo. Quem vai trabalhar para um patrão falido que é inteligente? Ninguém. E quando o homem está no crime, quando o homem está na prática da carne, do pecado, nós se tornamos escravos do diabo. Quer dizer, nós temos o diabo como nosso senhor, porque tudo que o diabo manda nós fazer, nós fazemos. A Bíblia fala que por aquilo que tu és vencido, tu torna escravo. Então, quando o homem está no mundo, ele torna escravo do diabo. O diabo manda ele fazer uma tatuagem no pescoço, ele faz. Manda ele fazer uma cruzinha na testa, ele faz. O diabo manda ele tirar a vida de uma pessoa, ele tira. O diabo manda ele perder a vida trocando dinheiro com a polícia, ele troca e perde. O diabo manda ele assaltar, ele assalta. Tudo que o diabo manda, ele faz. Só não faz mais porque a misericórdia de Deus o alcança. Então, a escolha do crime, ao contrário da gente ver muitos pastores, muitos ministradores da palavra aí, que fala como se fosse os caras, né? Como se o tráfico, o mundo do crime fosse uma coisa honrosa, né? De se admirar, é totalmente ao contrário, irmãos. Né? A gente que tem muitos amigos aí, muitos colegas aí no mundo do crime, a gente sabe que não é uma escolha inteligente, a gente vê a perturbação da vida deles. Tá vendo aqui, ó? Por mais simples que sejam as moradias aqui em volta, ó, você não vê nenhuma casa aqui de traficante, tá vendo? Onde eu moro, todas essas casas que vocês estão vendo aqui, ó, da melhor a pior que vocês verem aí, não tem nenhuma de traficante que tem, onde eu sei, não tem nenhuma, entendeu? E ainda que esteja é uma ou duas. Tá vendo? Todas essas casas é de pedreiro, servente pedreiro, de médico, advogado, enfermeiro, delegado, policial, comerciante, catador de reciclagem, mas de traficante não, irmãos. De ladrão, bandido que mete revólver nos outros, não. Tá entendendo, irmãos? Então não é uma escolha inteligente ser criminoso, ser bandido. Não é uma escolha inteligente para a gente ouvir alguns pastores falar, alguns pregadores falar como se fosse algo honroso. Que nada, né? Nos bastidores a gente vê o que eles passam. A gente que tem intimidade, a gente que conhece muitos, a gente sabe o que eles passam. A gente sabe o que acontece com o traficante quando ele é pego pela polícia. Às vezes leva lá para aqueles matos lá atrás, lá, ó, dando um exemplo, não estou falando aqui da região, mas estou dando um exemplo em geral. Todo lugar tem uma área deserta. Às vezes a polícia aborda eles, leva para lá, é tapa na cara, é bicuda, é chute, né? Amarra, põe saco na cabeça, joga dentro da lagoa, né? Eles vivem uma vida de humilhação, né? Às vezes fica dias sem comer adequadamente, com medo, escondido de inimigo, escondido de polícia, né, dentro de casas abandonadas, no meio da mata. Isso é em todo lugar, em geral. O espírito é o mesmo, é os mesmos, né, espíritos destruidores que usa o homem no mundo do crime. Esse ser traficante, esse ser líder de facção, líder de quadrilha, fosse uma escolha inteligente, né, irmãos? O Senhor Jesus não falaria com aquele jovem que era um simples agricultor, que plantava e viu a sua vinha crescer, viu ela multiplicar, dar muitos frutos. E ele olhou para dentro de si e falou assim: ah, alegre está a minha alma, pois estamos enriquecidos, estamos abastecidos. Eu vou destruir esses silos menores, vou fazer silos maiores, porque temos mantimento para toda a vida, ou seja, temos riqueza para toda a vida. Olha para você ver a visão que Deus tem de quem não está nos caminhos dele. Olha a visão de que Deus tem, ainda que o homem esteja prosperando, mas se o homem não tiver o Espírito de Deus. A Bíblia fala que naquela mesma hora o Senhor Jesus fala que Deus falou assim: louco, ei, você aí que está andando sem Jesus. Ei, você aí que pensa que é o cara. Você aí que pensa que está por cima da carne seca. Louco. Ainda hoje pedirão a sua alma. Você sabia disso?
E de quem será a sua alma e para quem vai ser a sua alma? Hã? Tá vendo, irmãos? Então, não é uma escolha inteligente. Quem é inteligente escolhe Jesus. O homem mais sábio do mundo, que a Bíblia relata que é Salomão, foi salvo. Tá entendendo? Se Salomão perdesse a salvação, para mim ele não seria o homem mais sábio. Que como pode um homem sábio em Deus rejeitar Jesus? Never, nunca. Entendeu? Então quem é inteligente aceita Jesus. É por isso que Deus tem como louco aqueles que o rejeitam. É por isso que Deus tem como louco aqueles que cobiçam os bens da terra, mas rejeita a salvação. A Bíblia fala que nós não devemos temer nada, nem a morte, senão a morte eterna. Entendeu? A única morte que nós temos que temer é a morte eterna, ou seja, a morte da alma, é perder a salvação. Então, você, meu irmão, minha irmã, que tinha essa visão de exaltar homens que tiveram um passado podre no crime, que também são dignos de misericórdia, de alcançar a graça em Cristo Jesus, porque não existe pecado para Deus que não tem perdão, senão a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Senhor Deus perdoa o homicídio, a pedofilia, o estupro. Deus perdoa tudo que o homem não perdoa, Deus perdoa. Tá entendendo, igreja? Mas o fato do homem ter tido um passado podre, ele tem que contar de maneira não ostentando. A gente ouve pastores, a gente ouve evangelistas, missionários, pessoas em cima do altar falar do passado deles no crime, como se isso fosse algo glorioso, como se isso fosse algo de admiração. E dependendo do jovem, da pessoa que esteja ouvindo ele falar do passado dele, o jovem vai ficar desejante, porque parece ser mais legal ser bandido do que ser cristão. A gente vê os pastores falando, a gente vê pessoas falando do passado deles no crime, e eles só relatam a parte que eles andavam de pistola, que eles andavam de fuzil, eles só relatam a parte das mulheradas, das drogas que eles consumiam, mas eles não relatam os tapas na cara que eles tomaram da polícia. Eles não relatam ver a própria mãe tomar tapa na cara, andar nua, entrar nua dentro de um presídio, os irmãos têm que ficar nu para visitá-los dentro do presídio. Eles não relatam isso, né? Eles não relatam os tapas na cara que eles tomam do patrão deles no crime, dos rivais. Eles nos relatam, né, o tempo que eles tiveram que ficar escondido, o tempo que eles ficou debaixo da cama com medo, escondido da polícia, escondido dos rivais, né? Eles não contam como que tiveram que sair do bairro. Eles não contam essas partes humilhantes, né, que teve que ficar mendigando alimento, droga, bebida, né, ficar mendigando amizade, bajulando o patrão, o gerente do crime para poder ganhar um statusinho, para poder ganhar uma moralzinha com eles. Isso aí eles não contam. Eles só contam, irmão, porque eu era isso, eu era gerente, eu comandava tantas bocas, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas por que não conta, né, irmãos? Se fosse para glorificar o nome de Deus, o testemunho que esses irmãozinhos dão aí, né, que ainda não são libertos, se fosse para glorificar, exaltar o nome de Deus, eles iam desqualificar o crime, eles iam desqualificar o tráfico, eles iam desqualificar a vida sem Jesus. Mas quando eles falam, a gente vê que eles falam com a boca cheia, desejante a estar lá, mas não tiveram sucesso no crime. Mas aqui no meio cristão vocês acabam tendo, porque há muitos cegos entre nós, né? Há muitos cegos entre nós. Então, mas os sábios em Cristo Jesus, aqueles que têm discernimento espiritual, sabem que a maioria de vocês que fica falando que já foi isso e aquilo no crime era nada, né? Era nada, era um noiado, era uma noiada, né? Dava derrame na boca, né? Passava os parceiros para trás, era X9, fofoqueiros, né? A gente vê aí, tanto que a gente vê aí, tem hoje aí muitas pessoas que se dizem ter sido bambambam no crime e agem igual moleques, né? Agem igual criança. A gente vê e fala, meu Deus, por isso que o senhor tirou de lá, que se tivesse lá já tinha morrido. Porque no crime eles não aceitariam isso mesmo. Tá entendendo, igreja? Então, irmãos, vamos glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Sábio para mim são aqueles que arrependam dos seus pecados, que se convertem dos maus caminhos. Inteligente para mim e para Deus são aqueles que nascem de novo, que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque ainda que o homem viva 1000 anos sobre esta terra, assim diz Salomão, né? Ou 2000 anos sobre essa terra, tendo do bem e do melhor. Mas se esse homem não tiver a salvação, era melhor que ele tivesse morrido num aborto do que tivesse nascido. Amém? Então,
presta atenção nas palavras que vocês falam e presta atenção nas palavras que vocês ouvem e absorvem. Amém? O mundo do crime nunca foi glamuroso, igual mostra na TV, igual mostra nos vídeos, não, né? Nós que tá nos bastidores, nós que conhecemos, que temos familiares, temos amigos, temos colegas nessa situação, vizinhos, né? A gente sabe muito bem o que realmente um traficante passa, o que o familiar de um traficante passa, como que é a vida real de um traficante, entendeu? Momentos felizes todos têm, com Deus, no crime, servindo o diabo, a Deus, todos têm momentos felizes, né? Então, naqueles momentos felizes, eles gravam um vídeo, mas só que a diferença de quem está no mundo, o momento feliz dele é mais curto, né? É rápido. Então, eles tiram ali 300 fotos em 2 dias de alegria. Aí você vai ver em 2 dias eles ostentando fuzil, ostentando pistola, você vai ver eles ostentando mulher, bebida, mas depois daqueles 2 dias, a mulher que eles tiraram foto já está com o outro, né? O outro que estava na foto do lado segurando o fuzil já foi enterrado. O outro que estava lá atrás levantando a garrafa de uísque já está preso. Aqueles outros 2 que colocou a amizade eterna já está corrido do bairro. Tá entendendo? É assim, né, nos bastidores, na vida real. Então vamos orar para os traficantes, vamos orar para Deus libertar. E você que já foi do crime, né, vigia. Vigia, porque a Bíblia fala assim que enquanto os caminhos do homem são retos diante de Deus, Deus faz com que até seus inimigos tenham paz com ele. Então, meu irmão, você que já teve o seu passado podre, né? Você que pensa que está passando despercebido, né? Você que está dando lugar para o diabo, para exaltação, né? E pensando que está em ocultado os seus inimigos, engano seu. Enquanto nós estamos em retidão, Deus faz com que eles tenham paz com nós. Mas manda o homem sair dos caminhos de Deus para você ver, literal. Então vigia, né? Vigia, é por isso que a gente vê muitos irmãozinhos aí que já tiveram passado no crime e tem um fim trágico. Porque eles pensam, porque passou alguns anos, os inimigos deles esqueceram deles. Não esquece não, irmãos, né? Assim como quem ama não esquece, quem tem ódio também não esquece não. São 2 sentimentos fulminantes. Pelo amor, o homem é capaz de entregar a própria vida, né? Por amor, o homem é capaz de perder a própria vida, igual Jesus falou, aquele que disser que me ama e não aborrecer a si mesmo é mentiroso. Então ele fala que se nós quisermos ir até ele, nós devemos perder a nossa própria vida por amar Jesus. Quer dizer, abrir mão dos nossos pensamentos, desejos, escolhas e fazer a vontade de Deus. Então, por amor é assim, por amor a gente muda de bairro, cidade, nação, por amor a gente vai preso, a gente faz tudo por amor. Então o ódio também, as pessoas por ódio eles atravessam rios, oceanos, cidades, né? Eles perdem noites de sono, eles mudam de bairro, entendeu? Eles abrem mão de família, abrem mão de liberdade, abrem mão de tudo em prol do sentimento de vingança, de ódio. Então, vigie, amém? Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe.